essa apresentação aqui é uma continuação do trabalho da outra que a gente já fez, né? Que tem o mesmo tema, poesia concreta, escrita criativa. Como foi anunciado na outra, a gente vai se deter no processo de produção. A gente discutiu a produção, como é que eu escrevi, alguns propósitos que eu tentei colocar, algumas características, algumas peculiaridades na hora de produzir aquelas poesias, a gente discutiu no encontro anterior, certo? Só que a proposta lá, no encontro anterior, era mais voltada à questão da interpretação. Como interpretar alguma poesia que se insere, que se avizinha daquilo que a gente pode entender como poesia concreta. Então, a gente discutiu alguma coisa sobre o que seria essa poesia concreta, né? A gente tematizou a ideia de que seria uma poesia que mais que o conteúdo o conteúdo expresso na construção verbal, a poesia trabalhava com a parte material da palavra, assim como toda poesia é um trabalho sobre o material palavra, só que a poesia concreta traz uma nova perspectiva para esse trabalho com material, né? Em vez de rimas, de ritmo, de métrica, de figuras de linguagem, de tropos, de diálogos com escolas, de tudo aquilo que compõe toda a poesia concreta se voltou para a questão do aspecto visual da própria palavra, do próprio signo, né? Então, isso é o que foi uma nova visada que os escritores que vão ser incluídos nessa tendência vão se caracterizar. Então, a gente discutiu mais ou menos nesse sentido, e aí eu apresentei algumas poesias que a gente foi discutindo essa questão entre essa questão semiótica, entre imagem, palavra, o espaço em branco da folha, certo? E os diversos diálogos que isso deflagra, né, para a compreensão da poesia. Então, em linhas gerais, foi mais ou menos isso que a gente discutiu no outro encontro. E é por isso que eu diria que ali estava mais como um processo, a gente se concentrou na questão da interpretação da leitura, né, desse tipo de poesia. Aqui, nós vamos falar sobre a produção, né? Porque ao escrever uma poesia, né, uma poesia, digamos assim, mais tradicional, se é que se pode aplicar esse termo à poesia, se for poesia, aí dificilmente ela vai ser alguma coisa conservadora, ok? Ela vai ser sempre um ato criativo, aquilo que a gente falou no encontro passado, uma coisa meio caosmótica, né? A poesia. Enfim, mas essa entre a poesia concreta e não concreta, então pode ser que eu trabalhe com a dimensão verbal da folha. Então, eu vou construir o meu verso olhando para a palavra, naquilo que a gente entende mais comumente de palavra. Por exemplo, você tem um verso do Olavo Bilac, né? Trabalhe, teime, lime, sofre, sua. É um decassílabo, 10 sílabas poéticas. Você tem trabalha, teima, lima, sofre, sua. Dá 10 sílabas. Vai alternando tônica e alternando sílaba átona, né? Lá na 6ª sílaba poética é uma tônica, na 10ª é outra tônica. E ele faz um jogo com A, E, I, O, U. Trabalha, sílaba tônica em A, teima, sílaba tônica em E, lima, I,
sofre, ó, sua, u. Então, todos esses elementos, tonicidade, alternação entre sílaba tônica, sílaba átona, sílaba mais longa, contagem do ritmo, na sexta sílaba poética tem que ser tônica, na 10ª tônica, para ser um decassílabo. Então, esses elementos são, digamos assim, os aspectos verbais da poesia, e essa estava ali no plano do não concreto. Né? Agora, quando você pega a poesia lá do Deste Pignatari, por exemplo, aquele que a gente comentou no último encontro, o Babi Coca-Cola, que ele coloca lá num quadrado, a folha já não é mais branca, é vermelha, e ele pega letreiros que é característica da publicidade, e com a palavra beba e Coca-Cola, ele vai deslocando as sílabas e criando imagens, né? A partir daquele slogan Coca-Cola, ele vai destruindo a imagem para fazer para transformar em baba e cloaca, né? Aquilo lá onde saem as fezes das aves, né? E isso tudo no plano vermelho, com sílabas garrafais e tal. Nisso, mais ou menos é a diferença da poesia concreta. Então, ele vai trabalhar com o aspecto visual, tá certo? Aí, já que eu vou apresentar aqui os documentos, apresentar aqui a tela, tá certo? Isso aqui é mais retomando a ideia do encontro passado. Então, vejam bem, em linhas gerais, era esse elemento da poesia concreta. Aí o termo concreto é porque ela, de algum modo, se torna palpável, né? Eu vou estar olhando ali com imagens, então vai entrar alguns elementos a mais, como cores, a forma da linha, o jogo com o espaço em branco da palavra, a questão dos traços. Então, juntamente com o ritmo, rima, que muitas vezes também não aparece, o poeta vai trabalhar com essas formas concretas, daí o termo poesia concreta. Muito bem. Ao escrever isso, então um elemento novo vai ser inscrito. Então, novas ferramentas vão ser mobilizadas para produzir esse tipo de poesia. Então, quando a gente dizia lá assim, uma caneta e um papel, e aí vou produzir poesia, hoje, além da caneta e do papel, são necessárias outras ferramentas, como diversos editores de textos, que aí entra a questão do nosso encontro de hoje. Como produzir esse tipo de poesia se o elemento visual, às vezes sonoro, o elemento pictórico, o elemento escultural, o diálogo com outras mídias, as mídias audiovisuais, o diálogo com o cinema, com a publicidade, o diálogo com a escultura, especialmente o diálogo com as artes plásticas, é isso que essa poesia vai permitir. Então, não mais só a caneta e o papel, não mais só a pena vai ser suficiente para mobilizar esse tipo de poesia. Então, por isso que hoje, né, esse encontro ele vai estar voltado para a questão da produção. Né? Então, nesse sentido, eu vou apresentar algumas poesias e depois vou apresentar o editor de texto para ilustrar ali como é que eu fiz para criá-las. Muito bem. Agora eu vou ver se vocês sinalizam. Eu vou apresentar aqui um PDF. Vocês estão vendo aí? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Ainda não, Marquinhos. Vai, manda aí. Era para estar aparecendo. Está aparecendo? Apareceu aí? Ainda não. Ainda não. E agora? Agora tá acontecendo, vai. Pronto.
Pois bem, essa poesia a gente discutiu no encontro passado, né? Fragmento, totalidade. Qual o jogo dela, qual seria, né? Você tem duas palavras, fragmento e totalidade, que vai dar aí, na relação de sentido, uma espécie de antítese, o paradoxo, né? Ou um paradoxo levado ao paroxismo, né? Então, o fragmento a parte e a totalidade o todo. E nisso vai compor aí um corpo, né? Que é essa poesia, que vai disparar diversas outras relações de sentido, né? Desde os grandes debates filosóficos entre a parte e o todo, né? Grandes discussões sobre se a parte ela se o todo reverbera na parte, ou se a parte pode ser dita como todo, se o todo é todo se tirar uma parte, ou se essa parte ela tem sentido, se não se considerar o todo. Então, tem grandes debates aí em torno disso. E debate poético, né, sobre as possibilidades do que é fazer poesia. A gente aqui não tem o verso, não tem a rima, não tem metáforas. O que você tem são palavras sendo quebradas como se fossem coisas, e eu vou explorando essa dimensão concreta da palavra para construir essa poesia, e eu vou disparando vários sentidos, desde sentidos bem forma, né? Se você olhar, tem bem no I de idade, ele está cortando o O, aí forma um elemento bem objetal aí, né? Não seria mais, se olhar só para o I cortando o O, onde está a palavra I, pode perguntar onde estaria a poesia. Né? Então, são esses debates que a poesia concreta vai instaurar, vai se inscrever para ela se instituir, digamos assim, enquanto poesia. E aí, o poeta, o leitor de poesia concreta, o poeta concreto, vai ter que jogar com esses sentidos. Então, eu vou desencadear uma cadeia de produção, de circulação, de recepção, onde esse tipo de sentido, ou digamos assim, onde esse hábitos ou essas normas de condutas vão ser negociadas para eu entender isso como poesia. Né? Então, o jogo com a forma, não a forma enquanto métrica, mas a forma enquanto objeto concreto, que eu vou fazer a minha poesia concreta. Então, nessa poesia aqui, na hora de produzir, eu poderia muito bem sair riscando, sair desenhando ali com a caneta, pegar uma régua, tentar ali juntar, botar uma letra em cima da outra, separar, arredondar um O para ele deixar de ser um O e virar algo mais próximo de um zero, tá certo? Poderia fazer isso na mão, mas seria muito difícil, né? E é claro, se eu fizesse isso na mão, eu já estaria acrescentando um novo efeito de sentido nessa poesia, né? Uma poesia que trata com editores digitais de texto, mas sendo problematizada com a feitura à mão, né? Isso poderia ser um jogo de sentido aí, mas daqui não foi nesse caso. O que foi que eu utilizei aqui nessa poesia? Eu usei um editorzinho de texto, o Paint 3D. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um momento. Apareceu, né? Deve ter aparecido. Tá aparecendo aí, tá? Deu certo? Ei, Marquinhos, ele diz que vai apresentar, mas não apresenta, entendeu? Já tá rodando, né?
Deu certo agora? Ah, sim, deu. Agora não tá aparecendo pra mim, não, a tua tela. Tá só o pente aí. Pronto, é isso. Ele é um editorzinho que tem nos diversos pacotes aí de computar, de instalação aí. Aí que vai entrar num grande problema, daí a questão de poesia e política. Né? Necessariamente, grandes poetas ou grandes produções não é porque eles são gênios abençoados por uma força superior que os distinguiu das demais pessoas. Muitas vezes, eles são pessoas que entendem, é claro. É preciso entender toda a cultura, toda os conhecimentos que estão ali embasando aquilo que é socialmente admitido como uma poesia de qualidade. É inegável que tem que ter conhecimento. Mas muitas pessoas têm esse conhecimento e nem todos conseguem se consagrar socialmente grandes poetas. Então, daí que vem uma grande questão. Acesso aos meios de produção que fazem circular aquilo que vai ser consumido, admitido como poesia. Então, nem todos têm esse tipo de acesso. Digamos assim, entendendo a poesia não só na poesia concreta, né? Acesso a revistas especializadas, a debates mais apropriados sobre o que é o que não é poesia, sobre a qualidade ou não qualidade da poesia, não chega a todas as pessoas. Então, se não há esse acesso a essa esfera de saber e poder, então esses sujeitos que foram alijados, que foram interditados, não poderão mobilizar essas formas de produção do mundo. Então, a questão de poesia é uma questão de conhecimento, mas também uma questão política, uma questão de ter acesso aos conhecimentos e práticas que subjazem aquilo que é consagrado socialmente como poesia. Se o sujeito só tem acesso ao pop, dificilmente ele vai saber apreciar um Mallarmé ou um Baudelaire. Dificilmente sequer vai conhecer um Haroldo de Campos. Então, vejam bem, esses produtos culturais, eles não circulam, eles não são distribuídos para todos. Então, esse conhecimento vai ser negado a uma parte, a diversos, falando abertamente, é negado a diversos sujeitos sociais. Então, essa questão, essa importante faceta da existência humana, que é a experiência poética, ela é negada, e muitas vezes negada estrategicamente, né? A grande parcela da população. Que ao falar de grande parcela da população, nós estamos falando das diversas minorias. Né? Ultimamente, aí, o pessoal confunde o termo minoria como exclusão de direitos, privilégios, benesses sociais, com o termo quantitativo de minoria.
Na verdade, não é. O que tem mais em quantidade, no entanto, é o que menos participa dos processos decisórios, dos poderes, saberes que a sociedade produz. Muito bem. Então, nesse momento aqui, é interessante observar isso. Até uma ferramenta dessa de edição de texto, ela é regulada, né? Muitos computadores hoje, quando são vendidos, ele já não tem. Ele quer que o sujeito compre, né, a sua chave. Então, essa, digamos assim, comercialização dessas ferramentas de produção textual tem um grande problema aí, porque muita dessa poesia concreta, ela vai ser produzida, ela pode ser produzida, pelo menos nas esferas populares, que não têm acesso às grandes ferramentas de produção, né? Uma ferramenta poderia estar aí divulgada, muitas vezes tem escolas, muitas vezes tem disponível em bibliotecas comunitárias, tá entendido? Mas ela ainda assim, ela ainda é regulada, tá certo? Então, nesse momento aqui da discussão, é interessante observar que produzir poesia implica ter acesso aos meios dessa produção. E como vai se tornar aqui bem patente, produzir a poesia concreta, como se torna aqui bem patente, ter acessos a editores digitais de texto, né? Nessa poesia aqui, eu usei esse Paint 3D, que não é grande dificuldade, mais no sentido de saber que ele existe e saber que ele pode ser utilizado. E aí, depois que eu tenho acesso a essa ferramenta de produção, aí é que toda a minha, digamos assim, o que o Camões diria, né, a minha engenhosidade, né, ou que alguns modernistas diziam, né, a minha transpiração, ou o que alguns românticos diziam, a minha inspiração vai entrar em ação. Mas eu posso ter todo esse conhecimento, toda essa inspiração e toda essa transpiração, esse engenho, mas se eu não tiver a ferramenta de produção, eu não vou conseguir produzir. Né? Então, esse é um grande problema político da produção, não só poética, mas toda a produção. Tá certo? Então, nessa poesia aqui, o fragmento de totalidade, eu fiz o seguinte: peguei aqui, né, o texto, aí vim aqui, você escreve aqui alguma coisa, né, por exemplo, aqui, e aí você vai, ele permite que você vá sobrepondo texto sobre texto, né, no caso aqui, e aí você vai construindo a poesia. Você pode quebrar a palavra, né? Levar ela mais para longe, acrescentar formas, né? Se for o caso, sua ideia, seu projeto aqui poético, né? E aí é que entra o processo criativo, né? Então, porque né, nesse encontro aqui seria a escrita criativa, né, a questão da produção. Mostrar que é interessante nós dominarmos, termos acesso a ferramentas de produção que muitas vezes são negadas, né, as classes populares negadas, para fazer esse tipo de produção. Então, aquela poesia lá, Fragmento Totalidade, foi feito nesse programa aqui, que foi e construir aquilo, né? Agora, como? Usando, conhecendo. Aí vai voltar, né? Depois que o sujeito tem acesso a essa ferramenta, sabe que esse tipo de poesia pode ser produzido de uma maneira popular, né? Usando esse editor, aí é que a gente começa a mobilizar melhor essa questão do conhecimento, da divulgação da poesia. Aquilo que eu comentei na aula passada. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras leituras da poesia concreta, eu olhava, meu irmão, como é que esse cara consegue fazer esse tipo de coisa? Né?
E depois que eu descobri que editores de texto praticamente fazem isso para você, aí eu, pô, é aquela coisa, dessacralizou o que é bom, que de certo modo indicia que todo mundo pode produzir, se não poesia, pode produzir outros gêneros, pode produzir outros discursos. O que vem uma outra questão muito, muito importante. Alguns editores já estão sendo distribuídos em celulares, sobretudo para quem trabalha, né, divulgando o seu produto, sua matéria. Então, você tem ali Canva, tem editores de fotografia e tudo, e o pessoal domina. Ele foi popularizado, então a população domina. Então, não é questão de ignorância, é questão muito, basicamente, de ter acesso. Agora, qual é o problema? Esse tipo de coisa, via redes sociais, Instagram e tal, de editar esses materiais que vai ser utilizado para propaganda do negócio, só foi distribuído porque o mercado exigiu. Esse tipo de uso dessas ferramentas, um uso para produção de poesia, não tem eco nas grandes práticas sociais midiáticas, não entra. Alguns editores de vídeo, editores de fotos, estão sendo popularizados tão somente no sentido para você empreender. Então é uma jogada do mercado, aí, que é muito perigoso, se for usar só para isso, aquela coisa, das grandes maldades contemporâneas, essa ideia do empreendedor, né? Jogando ali para o pobre, fazendo ele acreditar que ele vai ser patrão, quando no final das contas ele vai ser um empregado que tem que pagar a ele mesmo. Né? Então, essa ânsia de empreendedorismo está associada à ideia de desresponsabilização do setor privado e do Estado de empregar as pessoas e lhe garantir os direitos. Então, o cara, se ele produzia o seu produto, a sua quentinha, ele produzia, e uma equipe teria que trabalhar para fazer a propaganda dela e divulgar. Agora, ele tem que fazer isso, ele ainda tem que divulgar. E isso no canto da sereia de que ele está sendo patrão. Né? Ele está sendo sobrecarregado de funções que deveriam ser de outros sujeitos que têm melhores condições. Mas, enfim, o ponto importante aqui de toda é que essa discussão de poesia é uma discussão que implica produção de conhecimento, implica acesso aos meios que permitem essa produção e essa circulação. É isso? Então, os editores de textos, editores de vídeos, editores de foto, esses dois muito difundidos nas redes sociais, né? Eles, de certo modo, podem ser mobilizados para a criação de poesia. O negócio é a gente saber articular os fluxos. E eu acredito que discutir a poesia concreta é uma grande maneira para a gente enxergar essas questões, né, dos textos, da poesia em geral. Tá ok? Então, veja bem, aí vem reforçar, né, a escrita criativa. É saber dominar esses editores, que às vezes nós temos disponíveis, daí a importância também de quando nós temos disponíveis, termos que divulgar, distribuir, disseminar, é isso? E não concentrar, que a poesia permite, especialmente a poesia permite, como nós estamos vendo aqui. Tá certo? Eu vou passar aqui para outra tela.
voltando lá para os arquivos. Vou parar aqui. Tem uma pergunta aqui. Pronto, uma pergunta muito interessante. Existe alguma relação entre poesia concreta e intervenções urbanas, pichação? Total. Agora, veja bem, pichação, entender pichação como um movimento de... tanto o mais radical, digamos assim, né, de contestação de uma ordem, contra o movimento mais sofisticado de divulgação de saberes, de empoderamento da cultura urbana. Não é isso? Aí só um parênteses, a pichação foi encontrada em Pompeia, né, já era utilizada. E muito dela era utilizada como forma de protesto. Então, você vê, o próprio David tem um trabalho aí que virou um pôster e o pessoal saiu aí na cidade colando nas ruas. Ali não foi feito com jet, mas é um grande pôster, foi uma colagem. Então, você tem uma mistura de arte plástica, pichação, intervenção urbana, né? E a poesia expressava muito isso, né? E aí, animal? Você já veio ou já foi, tanto faz, a vida é sua. Né? Aí entra outro tipo de poesia que é a chamada poesia praxis. Né? Aquela poesia assim, de poemas curtos, uma poesia marginal. Né? Então você tem muitos poetas aí que fizeram esse tipo de produção. Tá certo? Então tem esse diálogo justamente por isso. A poesia concreta é uma poesia que ela tem uma digamos assim, um fundamento mais intelectualista. Muitos vão dizer que ela é difícil, que é uma poesia feita para um grupo de parceiros que entendem aquilo. E aí, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e outros vão ser incluídos aí, como intelectualistas, essas coisas, mas também tem essa faceta de subversão, né? Muitos jogos de ético-discursivos vão ser produzidos mais facilmente com esse tipo de poesia. Por exemplo, tinha uma poesia colagem também que circulou muito, que era socorro-me, roubaram um pedaço do meu... Aí tinha só o P lá, e o A, o tio, não tinha mais na palavra, não é isso? Então, esse jogo com a forma, né, tirar o A, o tio do P e tal, do pão, roubaram o meu pão, então o assalto está aí representado com a ausência do A, o tio na palavra, ele foi muito riscado nas paredes, né? E poesias semelhantes são riscadas na parede. Hoje o uso de pichação, ele reverbera quando não se inclui no que seria chamado grafite, ele se encaixa mais naquelas coisas das violências urbanas. Não é isso? Aquela pivetada lá meio sem, digamos assim, sem acesso a outras formas de expressão, ia lá riscar os muros e tal, fazia a sua galera, botava lá seu Sharp e tal. Enfim, aí hoje já virou outro uso, né, da pichação, são recados entre grupos rivais ou demarcação de território, e também tem a pichação do uso de divulgar poesias. Você tem ali tem A Solidão, né, alguém que está sempre lá passando algumas mensagens poéticas, né? Outros que fazem algumas intervenções nesse sentido. Então, já tem esse diálogo mais aberto com a poesia. E talvez essa pichação e poesia se interligam em alguns momentos, porque as duas estão muito marcadas com questão de violências sociais e questão de subversão de ordens sociais. E a poesia concreta, quando ela vai surgir ali nos 50, nos 60, poesia marginal nos 70, 80, e até hoje, ela
se envereda muito para a questão da poesia engajada, poesia de crítica social. Tá certo? Depois é que a publicidade hoje tenta fazer umas brincadeiras com palavras e tal, mas isso aí é aquela coisa, né? O capital, ele está sempre capturando esses fluxos que tentam, de alguma forma, se descolar dessa lógica mercantil, ele vai lá e captura. Né? Então, esse é um jogo de poder mesmo. Então, essa parte aí do jogo de palavras mais publicitário existe tudo, mas isso aí seria um uso espúrio das possibilidades que a poesia concreta ofertou. Tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo de novo, né, lá das poesias, para mostrar uma segunda aqui. Pois bem, outra poesia que eu trouxe aqui para vocês é essa aqui, Monumento Paradise. Ela foi no mesmo tipo, no mesmo editor de texto. Vocês verem aqui que eu tenho o MO, aí depois eu coloquei o Numen embaixo, daquele mesmo, usando o Paint 3D, colocando palavras uma em cima da outra, e em cima, em termos verticais e sobrepostas mesmo, né? Você vê ali o O de novo e o P atrás, ou é o P que está na frente do o R e o A meio que invadindo o que seria o espaço do I, né? As costas do P com as costas do D muito próximo, formando uma espécie de desenho. Não é isso? Então, o título da poesia é Monumento Paradise, né? Monumento, expressão latina que a gente, muito próximo do nosso monumento em língua portuguesa. Paradise também é muito do latim também, muito próximo do português, numa leitura mais inglesada e tal, né? Então, você vê aí latim, língua portuguesa, inglês, e tudo se interligando. E esse diálogo, né, entre diversas línguas, né, é uma coisa que a poesia concreta explora. A poesia contemporânea, né? A ideia da língua pura, homogênea, foi discutido, da língua ideal, foi discutido em algum momento da poesia, mas hoje o pessoal não está... percebeu que isso aí não traz essa ideia de idealidade, de pureza, de perfeição, não tem muitas consequências positivas. Né? E hoje a gente vê que a questão das fronteiras, dos limites, das intercomunicações, né? das linhas limítrofes sendo borradas, é um dos grandes temas da cultura hoje. E aí, nessa poesia eu também tento fazer isso. E aí, nesse ponto aqui é interessante a relação entre a palavra, a forma, né, da palavra e o desenho. A gente viu que no encontro passado, a poesia, pelo menos eu tento trazer isso nessas poesias que eu faço, a ideia da impossibilidade do sentido, da impossibilidade de ser uma ordem absoluta que permite a criação das diversas formas de existência no mundo. A ordem existe, mas ela não é, digamos assim, a origem. Né? Então, é algo mais caótico que seria esse elemento, esse ponto de partida. Alguém vai falar isso? Sou eu mesmo. Marquinho, tu falaste aí dessa quebra de ordem, né? Isso me remeteu imediatamente ao movimento dadaísta, né? Uma das vanguardas do século XX. Certamente. E aí, não sei bem se é uma questão, mas assim, existe alguma correlação, digamos assim, epistêmica ou propriamente de uma evolução histórica entre o dadaísmo e a poesia concreta? Total.
elas são, coincidentemente, uma ideia que pairou ali desde o começo do século XX e vem se montando até hoje, né? Total. Tem uma correlação total. Tanto, ela pode ser tanto entendida como um desenvolvimento histórico, né? Se a gente não quiser se problematizar a questão de... Né? Ei, eu podia até dizer, viu, Marquinhos? Viu, Marquinhos, tá ouvindo? Manda. A própria poesia homérica, né, ela é concreta na medida em que os pseudônimos dos deuses, eles eram algo que poderiam ser decorados. Então, eles estavam sempre ali de uma forma, sempre mesmo na memória, de uma forma concreta e existente, de que ele deveria ser repetido. Vocês têm a ver, né? Tem. E aquela coisa, né? A forma sempre foi digamos assim, a matéria da poesia, né? O significado entra, é claro, porque ele faz parte da materialidade da língua, que o poeta vai utilizar e tudo. Mas ele sempre foi, por isso que os formalistas vão definir poesia no sentido de estranhamento do comum. E todo grande poeta fez isso. Ele não utilizou, mesmo que ele diga assim, olha, eu quero fazer uma poesia me valendo da linguagem cotidiana das pessoas. Luiz Gonzaga, Raul Seixas fizeram música nesse sentido. Oswald de Andrade, Manuel Bandeira fizeram literatura nesse sentido. Mas esse avisamento conceitual é um avisamento que vai elaborar de uma maneira criativa esse material linguístico, semiótico, para produzir essa poesia, certo? Pode falar. Não, todo o movimento do rap, né, que utiliza necessariamente linguagens que não são só cotidianas, mas elas são dialetos, tem dialetos desenvolvidos, né, em determinadas regiões, obviamente, assim, e em sua grande maioria periféricas, né? Inclusive, quando surgiu a questão agora, porque no que se refere à semiótica, eu sou bem ignorante, né? Mas aí, eu acredito que deve estar mais que eu essa área. Sabe me dizer se existe algum estudo semiótico sobre o rap? O rap? Significantes análise do discurso tem muito trabalho disso, sobretudo as linhas da pragmática. Tem o grupo na UES, né? A Pragmacult, pragmática cultural, que eles vão fazer, eles têm uma intervenção, eu esqueci, eu acho que é Bom Jardim, onde que eles têm pré-vestibular, fazem sarau e tal, e estudam muito esses discursos mais marginalizados. Tem muito, se procurar na área de análise do discurso, pragmática, encontra grandes estudos sobre nessa área, certo? Aí só uma questão para não ir esquecendo, né? Vou pegar aqui a ideia do dadaísmo. Tem muito a ver, todas as vanguardas, né? Dadaísmo, surrealismo, futurismo, tá certo? E o dadaísmo era essa ideia, né? O Tzara Trizan, se eu não me engano, o nome dele, ele diz assim, corte palavras aleatórias de um jornal, coloque dentro de um saco, vá lá, misture e tire e cole da maneira que você vai tirando. Quando quiser parar, pare. Eis um poema dadaísta. E ele disse que o dadá significa nada. Então, o dadaísmo seria essa corrente que se contrapõe à ordem. Porque a ordem quer colocar tudo no lugar. Ela acha que existe um lugar para tudo. E a gente viu que a ideia de ordem, né? Isso nós estamos falando desses movimentos de 1910, 1920, por aí, com os traumas vivendo ali
a tensão das grandes guerras, né? Então, a ordem não trouxe o progresso.